Então, volto de novo com a pergunta. Quais são os textos bíblicos, base, irmãos, que nós temos para falar da função de profeta hoje em dia? Ora, esses que eu dei para vocês, nós temos? Não. Nós não temos. E não é a Bíblia que é a nossa base regra de fé e prática, é a Bíblia. Então nós temos que, nesse caso, nos pautarmos pela Bíblia e pegar ela como modelo, porque é ela que vai dizer ali para nós de uma forma bem simplória, né? Ela não vai dar muitos dados, esta função de profeta. Então nós entendemos que tanto as profetisas como os profetas do Novo Testamento eram aquelas pessoas que tinham o dom da profecia e Deus os usava de uma forma mais constante e que esse ministério era destacado, como era de evangelista, como era o de apóstolo e assim sucessivamente. Alguma dúvida sobre essa questão? Não. Não? Então hoje, se vocês fossem explicar como funciona o dom de profecia hoje, eu estou falando dom ministerial, não o dom espiritual, né? Que a gente diferencia. Dom espiritual do dom ministerial. Nesse caso aqui do dom de profeta, meio que funde os dois. Porque o ministério do profeta, necessariamente, ele precisa ter o dom de profecia. Então, há uma fusão do dom ministerial com o dom espiritual, no caso de profetas, tá? Então, nós vemos aqui, ó. Ágabo, nós lemos. Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Encontrando os discípulos, permaneceram lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito Santo, né, na verdade é a continuação do texto. Ágabo aqui de novo. Aqui, irmãos, é um exemplo muito clássico, né? Eu fiz questão de colocar aqui para trazer bem para a nossa atualidade. Ó, podemos exemplificar o uso da profecia como meio de orientação na conhecida história da vinda dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre ao Brasil. Vou ler aqui para vocês. Um outro irmão, Adolfo Uldin, recebeu do Espírito Santo palavras maravilhosas e vários mistérios sobre o meu futuro que lhes foram revelados. Entre outras coisas, o Espírito Santo falou através desse irmão que eu deveria ir para o Pará. Olha o dom espiritual da profecia se manifestando aqui. Foi nos revelado também... Pastor, não tem tela compartilhada. Para todos aí? Não. Eu acho que é só a senhora, viu, irmã Viviane? É aquele processinho. Então, se tá também tá não? Então vamos lá. Tá para alguns e outros não, então vamos compartilhar de novo para ver se melhora aí. Apareceu para todo mundo? Agora apareceu. Sim. Ótimo. Foi nos revelado também que o povo para que eu testificaria de Jesus era de um nível social muito simples. Eu deveria ensinar-lhes os primeiros rudimentos da doutrina do Senhor. Naquela ocasião, tivemos o imenso privilégio de ouvir, olha aqui, irmãos, naquela ocasião tivemos o imenso privilégio de ouvir através do Espírito Santo a linguagem daquele povo, o idioma português. Lembram que quando nós falávamos lá da questão do batismo com o Espírito Santo, da questão do dom de línguas, eu falei para vocês que havia a possibilidade da pessoa falar tanto numa língua celestial que ninguém conhece, como uma língua conhecida. No caso aqui, o Adolfo Uldin, ele falou para o Daniel Berg e o Gunnar Wingre em que idioma, irmãos? Português. Eu pergunto para vocês, Daniel Berg e Gunnar Wingre conheciam português? Não. Não. Então, para eles, era uma língua estranha, porque eles não conheciam o português. O próprio Adolfo Uldin, para ele também, era uma língua desconhecida, porque ele falava e nem mesmo ele sabia que língua que ele estava falando. Depois que Daniel Berg conheceu o português, e aí ele foi se lembrar que aquela língua que Deus usou, o Adolfo Uldin, era o português.
Ele também nos disse que comeríamos uma comida muito simples, mas Deus nos daria tudo o que fosse necessário. O Espírito Santo disse também que eu ia casar-me. Olha aqui, irmãos. Olha que mistério isso aqui, ó. Ia casar-me com uma moça chamada Strandberg. Tempos depois, casei-me com Frida Strandberg. Aquela profecia ocorrera muitos anos antes de eu a conhecer. Deus disse também outras coisas que mais tarde tive a oportunidade de observar a sua confirmação. Deus tinha falado e eu compreendi que havia recebido uma chamada divina para o meu futuro campo missionário. Glória a Jesus. Vocês encontram aí essa fonte, né, essa citação, no Diário de um Pioneiro, tá? Na página 27. Então vamos dizer que esse irmão, Adolf Rudin, Deus usava-o constantemente nessas profecias e nessas revelações. Então Adolf Rudin teria que ministério? Profeta. Isso. Profeta. Ministério de profeta, ministério profético. Então, uma pessoa hoje que Deus a usa com uma certa constância, não é usar uma vez na vida, irmãos. Não é usar 2 vezes na vida. Se Deus usar uma vez ou 2 vezes na vida, a pessoa simplesmente, Deus a usou em profecia. Agora, se isso é uma constante na vida da pessoa, então essa pessoa tem o ministério profético. Quando, vamos lá, o dom de mestre. A pessoa que tem o dom de mestre, Deus usa ele no dom de mestre 1 ou 2 vezes na vida? Não. Não. Ele é usado com uma certa constância. No caso do dom de mestre aí é usado constantemente, nem com uma certa constância. No caso do dom do ministério profético, a pessoa que tem, então Deus a usa com uma quantidade de vezes muito maior. Não dá para falar, né, que todas as vezes que a pessoa está no culto, Deus a usará. Mas Deus usa ela ali no culto, Deus a usa para falar com a outra pessoa, Deus a usa para falar numa outra igreja, Deus a usa para falar na família. Então, esse é o ministério profético, tá? Então, aqui os profetas, né, estão ao lado com os doutores, conforme observamos no texto. Os profetas são essenciais. A função do profeta atualmente não é ungir reis ou profetas, mas sim transmitir a mensagem de Deus na hora certa para aqueles que precisam receber. E assim, tudo bem. Agora, irmãos, eu não preciso falar para vocês dos outros dons, porque o próprio nome já vai revelar o dom aí. O evangelista é aquele que evangeliza, que tem a função de trabalhar na área do evangelismo. A questão do evangelismo na igreja, ela não é uma função do evangelista, tá? Então, olha a diferença. Quem deve evangelizar as pessoas, segundo a Bíblia, é o evangelista somente? Não. Quem deve evangelizar? Todo mundo. Todo mundo. Todos. Agora, você tem uma pessoa que ele tem um chamado específico para a área do evangelismo. Então, Deus vai dotar essa pessoa de uma capacitação ministerial para ele exercer este ministério e este dom de evangelista. Então, por isso que eu disse que ele é aquele que vai organizar, ele é aquele que vai liderar, porque ele tem um chamado tão forte nessa área de evangelismo, que no sangue dele corre o evangelismo. Então ele vai puxar, ele vai exortar, ele vai organizar a cruzada, ele vai, né, viver ali de dia e de noite evangelizando. Por quê? Ele tem um chamado. Agora, nós, bom seria que nós tivéssemos também essa pegada do evangelista. Mas nós evangelizamos. Irmãos, eu conheço irmãos que é assim, é coisa fantástica. Você ali prega o evangelho para uma pessoa, a pessoa até recebe, mas parece que quando é o evangelista que prega, parece que a coisa muda. O evangelista, ele tem uma facilidade tão grande, desculpe, irmãos, em trazer pessoas para a igreja, que você fica boquiaberto. Ele é o quê? Um talento em pessoa em ganhar almas. Eu tenho uma irmã que é dessa forma. Essa minha irmã, ela tem uma facilidade de trazer pessoas para a igreja, irmãos, que assim eu desacredito. Se falasse, vai ser o culto da 100ª ovelha, enquanto você se mata para levar 2 pessoas, ela leva 15 pessoas brincando para a igreja, tudo descrente. Por quê?
ela tem o dom de evangelista. Da mesma forma que o pastor, que vocês conhecem esse dom ministerial. Então, por isso que aqui, a gente não precisa se deter tanto tempo, porque não há muita dúvida aqui, né? Sobre a função pastoral. O doutor também é aquele que tem a função de ensinar. Aqui é o meu talento, tá? Aflorado, lembre-se. Olha aqui, ó. O pastor tem a função de ensinar a palavra de Deus. Tá aqui, ó. Sim ou não? Tem. Só que no doutor, irmãos, este dom vai estar latente, aflorado. Eu tenho esse dom, o dom de doutor, o dom de mestre. Então, eu posso dizer, entendam agora, irmãos, o que eu vou falar. Eu estou níveis acima de um pastor comum. Por favor, entendam que eu vou explicar, tá? Quando eu digo que eu estou níveis acima de pastores, eu quero dizer em que sentido? Todo pastor, ele é doutor? Não. Não. Ele tem esse dom ministerial de doutor? O dom ministerial de pastor ele tem. É inequívoco. Agora, necessariamente ele tem o dom de mestre? Não. 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 Não tem. Então, qual que é a diferença? Da mesma forma que o pastor, ele evangeliza, sim ou não? O pastor evangeliza? Sim. 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 Mas ele tem o dom aflorado na pele de evangelista? Não. Não. Necessariamente não. Então, o evangelista, ele está níveis acima do pastor em termos de evangelista. Então, se você ter um pastor evangelista, irmãos, aquele dom vai estar tão aflorado na pele dele, e ele vai trazer esta igreja para ganhar muitas almas. Mas ele pode ser um pouco deficiente na palavra, no ensino da palavra de Deus. Porque não é o dom que está aflorado. Então vamos lá. Eu já pastorei igrejas e o dom da palavra é tão aflorado em mim e a igreja soube ali o meu pastorado, meus irmãos, ela aprendeu demais. Porque este dom está aflorado em mim. Mas eu tenho uma deficiência na área de evangelista. Então eu não era aquela pessoa que tinha a pegada evangelística tal qual um evangelista. Nós evangelizamos? Claro, irmãos. Quantos cultos ao ar livre nós fizemos? Quantas vezes eu preguei em culto ao ar livre? Entrávamos pelos valados, pelas vielas aqui de bairros aqui de São Bernardo. Mas, no entanto, eu não tenho o dom aflorado de um evangelista. Então, o pastor evangelista, ele está níveis acima de um pastor comum. Deu para entender o que significa esses níveis acima? Sim. Sim. Sim ou não? Sim. Bem, então agora, irmãos, o que vocês precisam visualizar? O que vocês precisam aprender com isso? É cada um no seu quadrado. Então, não é demérito nenhum do pastor, olha aqui, ó, pastor Narciso e o pastor, meu Deus, me fugiu o nome agora, da sua igreja, Pedro. Pastor Paulo. Não é demérito nenhum, irmãos. Os irmãos falaram assim, eu estou aprendendo com o pastor Odilon. Da mesma forma que não é demérito nenhum eu dizer que eu estou aprendendo com os irmãos. Agora, qual é a diferença? Com todo respeito ao pastor Narciso e com todo respeito ao pastor Paulo. Nesse caso específico aqui do dom de mestre, ainda que eles possam ter também, eu não sei, né? Pastor Paulo pode ter, pastor Narciso pode ter também, só que este dom de mestre é aflorado em mim. É quase impossível eu passar um dia sem estudar alguma coisa da Bíblia. E eu estou falando isso no sentido de que eu trabalho, tá? Eu tenho meu trabalho secular. Mas é quase impossível eu não estar ali ou que esteja no celular, ou em qualquer lugar que eu tiver condições um tempo, enquanto talvez o Tiago aqui esteja vendo alguma coisa no celular que ele se interessa na área de artes, porque o Tiago tem esse dom, enquanto o Tiago está vendo alguma coisa na área de artes lá no celular ou no Google, você pode ter certeza, Tiago, que o tempo que você estará perdendo, no bom sentido, né, de
pesquisar ali da sua área, eu vou estar, ao mesmo tempo, falando ou pesquisando sobre a Bíblia. Então, tem pessoas que não têm, pastores que não têm este dom de mestre. Então, ele vai ensinar o quê? O básico para a igreja. Agora, os pastores que não têm o dom de mestre, neste sentido, irmãos, não é demérito. Nesse sentido de dom ministerial, eles estão abaixo de mim no conhecimento. Da mesma forma, eu pergunto, quem de vocês aqui tem o dom aflorado de apóstolo? Lembre-se que apóstolo é praticamente o mesmo que missionário. Quem de vocês? Pelo que eu entendi, ninguém. E quando nós falamos missionário, é no sentido apostólico mesmo. De ir lá para o campo, muitas das vezes fazer missões transculturais, ou seja, ir para outros países. Quando são missões locais e para outro estado, são desbravadores que vão lá fundar igrejas. Quem de vocês tem esse dom aqui? Então, vocês mesmos estão respondendo. Eu também não tenho. Então, significa que, quando se fala em missões, eu, Odilon, tenho que me sentar para aprender com quem? Com o missionário. Eu tenho que me sentar para aprender com o evangelista. Está dando para entender a diferença quando eu falo níveis acima? Sim. Sim. Vocês terem a noção de exaltação, de que vocês entenderam esse níveis acima que eu estou falando aqui. De repente, o pastor Narciso aqui é um pastor, ele tem aflorado nele, mesmo como pastor, o quê? O dom de evangelista. Então, se ele for dar um seminário sobre evangelismo, irmãos, eu me sento e aprendo com o pastor Narciso, porque ele tem tão aflorado isso na pele, e ele respira o quê? Evangelismo. Eu respiro Bíblia. Eu respiro conhecimento bíblico. É porque eu sou melhor? Não. Porque eu estou no quadrado que Deus me colocou. Enquanto você, nessa hora, você tem um missionário que está lá pregando a palavra, um culto, numa choupana, como é o caso do Joás, enquanto o Joás está lá pregando o evangelho no quadrado dele, o que eu estou fazendo aqui nesse mesmo momento? Ensinando. Então, o Joás no ministério dele e eu no meu ministério. Quem é maior? Eu ou o Joás, nesse sentido? Nenhum dos dois. Quem está acima do outro? Nenhum dos dois. Porque o Joás está lá no ministério dele e eu estou no meu. Cada um está exercendo o seu dom, o seu chamado. Porém, se nós invertermos a lógica, eu fui professor do Joás. Eu indiquei o Joás no seminário. Eu que orientei o Joás para o Joás ir no seminário. Então vocês veem a diferença. O Joás, ele não tem o mesmo nível de conhecimento bíblico que eu tenho. E eu jamais posso dizer que eu tenho o conhecimento missionário que ele tem. Então não é demérito, irmãos, é cada um na sua área. Agora, qual que é o problema geral? Eu não vou estudar com o pastor Odilon, porque também, irmãos, eu sou pastor, e onde já se viu eu estudar com o irmão. Como se isso fosse demérito, tá? Eu vou estudar com aquele missionário, mas o que aquele irmão tem para me ensinar? Ele tem muita coisa para te ensinar na área dele. Então, é só tirar essa arrogância do coração que você vai aprender e vai crescer muito mais no conhecimento, porque você é ciente de que você precisa conhecer muita coisa. Então, eu já deixo o presbítero Narciso falar. Tem o Estênio, na verdade é doutor Estênio Rega Garcia, é um cientista, não sei se vocês conhecem. Ele é um ensinador, só que ele é também cientista. Irmãos, quando este homem vai falar algo relacionado à Bíblia, usando a ciência para falar da Bíblia, por mais que eu seja um teólogo, eu tenho nível para discutir com o Estênio Rega na área de ciências dele. Eu tenho como entrar lá no mundo dele, científico? Não. Não, de forma nenhuma. Então, eu tenho que me curvar, e tanto é que eu sou seguidor dele. Hoje mesmo salvei um vídeo dele, quando ele está explicando, irmãos, eu fico de olho arregalado, porque ele vai falar da Bíblia sob uma perspectiva científica que eu não tenho o mínimo de conhecimento na área científica, e ele é um doutor
nessa área. Então, é só colocar cada um no seu quadrado, e exatamente é isso que a Bíblia ensina para nós, que nós somos um corpo. E um corpo, para estar em movimento, para estar vivo, ele precisa ter todos os órgãos trabalhando, e esses órgãos são independentes entre si. A mão não é a cabeça não é a mão, que não é o pé, que não são os olhos, que não é o nariz, que não é a boca, que não é a unha, que não é o joelho, que não é o tornozelo. Cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. Tá? Pastor Narciso? Pastor Odilon, pastor tá falando aí, né? Pastor tem um dom de mestre, e não precisava nem um pastor falar que a gente vê isso, né? A gente tá aqui, graças a Deus, Deus tem usado o pastor para que nós possamos aprender mais a palavra, né? Mas eu louvo a Deus, pastor, que eu, em mim mesmo, olhando assim para mim mesmo, se me perguntar, Narciso, o que mais você se sente melhor, se encaixa na obra de Deus, é no evangelismo. Eu tenho muitos filhos na fé, pastor. Eu tenho pastores. Eu tenho pastores, entendeu? Às vezes pessoas que eu evangelizei há 20 anos atrás me liga, entendeu? Às vezes a pessoa consegue meu telefone, me liga, ô Narciso, aqui é o pastor fulano. Às vezes eu nem sei quem é a pessoa. Olha, eu quero contar, é para o irmão, é da vez que o irmão esteve lá na minha casa, esteve na rua, evangelizou, hoje eu sou um pastor. Então isso aí deixa a gente feliz, pastor, que a gente vê que Deus, ele aprova, né, a chamada dele na nossa vida, e é onde eu me sinto melhor quando, às vezes, as igrejas, né, nos convidam para a gente falar de Jesus, e na hora do apelo, eu vejo que Deus, ele usa com uma tão grande perfeição para ganhar alma, como o pastor falou aí, que Armando, pastor, eu gosto muito de falar de Jesus, mas onde tem pessoas não cristãs, porque para muitas pessoas isso aí é difícil, mas eu vejo uma facilidade tão grande assim, né, em falar o nome do Senhor e a pessoa aceitar a Jesus nas comunidades, que aqui no Rio de Janeiro tem muita comunidade. Hoje mesmo, essa noite, queimaram aqui 39 ônibus. Tem 39 ônibus queimados aqui. E muita polícia. O Rio de Janeiro está um verdadeiro caos. E nós, às vezes, aqui, a gente se reúne, vai para dentro dessas comunidades, homens de fuzil, homem com arma, e é uma coisa que eu não sinto nem um pingo de intimidação quando nós estamos dentro dessas comunidades, porque eu acho que Deus, ele confirma tanto o ministério dele, que a gente entra dentro dessas comunidades, entendeu? Às vezes é a bala comendo, tiro para todo lado, tiro passa, entendeu, por cima, às vezes assim, por da nossa cabeça, e a gente tá ali evangelizando, pregando, e Deus usa com a maravilha. Então, quando o pastor falou isso aí, eu não sei que dom é esse, eu só sei que é onde eu mais vejo que Deus se agrada, entendeu? Quando entra nessas áreas, quando está fazendo apelo, quando está evangelizando também, às vezes no trabalho, é onde mais eu me encaixo aí. Aí, ó, tá vendo, irmãos? Então é um exemplo clássico, né? Cada um no seu quadrado, todos trabalhando para o benefício do corpo de Cristo. Então, vamos dizer aqui, ó, o presbítero Narciso, ele está estudando aqui no seminário, mas olha a diferença. Então, ele está aprendendo, irmãos, isso é coisa linda. Ele, quando for ler o versículo, ele vai ter as bases agora para ter aquela noção. Só que eu acredito que dificilmente o pastor Narciso, quando terminar aqui o seminário, tomara que ele faça aí até o bacharel, faça todas as fases, eu acredito que dificilmente o pastor Narciso vai ter, irmãos, aquela pegada de estudar um grego profundamente, de estudar um hebraico, de ir lá nas línguas originais, aprender toda a questão do vocabulário, da própria gramática grega, da própria gramática hebraica, que são áreas complicadas. Ele pode até ter o desejo, mas a chamada dele é para que área? A área do evangelismo. Agora, eu sou apaixonado pela questão do grego, pela questão do hebraico, pela questão da própria teologia. Então, é só você entender que é cada um no seu quadrado. O pastor Narciso está aprendendo a Bíblia? Está. Irmão de nós, isso significa que você não evangeliza? De forma nenhuma, meu amigo. Eu amo evangelismo. Eu amo o trabalho, inclusive a minha esposa faz muito esse trabalho. Eu estou aqui, ó, né, juntinho com ela, no sentido de incentivá-la, de ajudar. Eu falei, meu amor, faça mesmo a obra que Deus te chamou. Minha esposa já foi até para outros estados fazer a obra missionária. Eu a acompanhei? Não. Uma porque estava trabalhando e porque ela foi fazer esse trabalho com uma outra
missionária. Então, essa é a ideia que nós temos que ter. Cada um no seu quadrado. Felipe? Então, pastor, você e o Narciso conversando a respeito disso, mas a importância de tudo é o aprendizado, né? Porque, primeiramente, quando Deus começa a estabelecer um dom sobre a nossa vida, mesmo de evangelizar, pastorear, de mestre, doutor, a habilidade que o ser humano tem que ter, que um dia ele sentou para aprender, né? Para depois levantar para ensinar. Exatamente. Onde está o problema, irmãos, da maioria? E ele se apega ao título, e eu vou falar para os irmãos, principalmente pastores, viu? Eles não baixam nariz. Eles acham que o título que eles têm é o suficiente para gabaritá-los para todas as obras. Então ele acha que ele domina a área do evangelismo, ele acha que ele domina a área da teologia, que ele domina a área do louvor, que ele domina a área da administração. Então ele é o super-homem, né? Ele é dotado de todos os dons espirituais e ministeriais. E chega um ponto dele concentrar todas as coisas nele. Eu conheço pastores assim, que você tem lá um excelente evangelista na tua igreja, mas você acha que porque você é o pastor, é você que tem que fazer toda a coordenação. Não, irmãos, deixa lá na mão do evangelista. O evangelista tem o dom. Deixa na mão do mestre, para ele trabalhar com a hora da educação. Deixa na mão da irmã do louvor, ou do irmão do louvor, para trabalhar o louvor na igreja. Deixa na mão de líderes, né? Que tem um talento aí para trabalhar com jovens, para trabalhar com crianças. Principalmente, eu tenho uma admiração muito grande para quem tem o talento de trabalhar com criança, irmãos. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Porque eu fico pensando como que eu faria para ensinar a Bíblia para criança. Porque eu não tenho essa paciência de ensinar o beabá, né? Podemos dizer assim, a criança ler e a escrever sobre Bíblia, né? Fazendo aí um paralelo, tá bom? Meus irmãos, encerrou aí o nosso horário. Eu vou pedir ao Tiago, ore ao Senhor e, se puderem, não falte a próxima aula, porque nós vamos falar, irmãos, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é outro tema que tem bagunçado muito a cabeça das pessoas. Tem muitos ensinos errados aí, precisa ser corrigido algumas coisas. E nós vamos falar sobre o que é verdadeiramente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom? Tiago, ore aí ao Senhor e nós acompanharemos a oração. Oremos então. Senhor, bom Deus, bom Pai, graças te damos por mais essa aula, por termos aprendido de ti, Senhor. E o Senhor tem usado o seu servo para ensinar a gente mais sobre a sua palavra. Permita que na próxima aula estejamos todos nós de volta aqui para aprender mais de ti, para a honra e glória do seu nome. Graças te damos por tudo, em nome do seu Filho Jesus Cristo, bendito e eterno. Amém. Amém. Deus abençoe, Tiago, todos os irmãos. Até a próxima aula. Quarta-feira, em povo de Deus. Amém. 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 Aula também. Abençoe.